Chegamos ao sábado e quando a gente chega no sábado, nós já sabemos que estamos concluindo mais uma semana da Quaresma de São Miguel Arcanjo, nesse caso, a quarta com arma espiritual, a igreja. E hoje é dia de São Pedro Claver, nós temos aqui, né, uma paróquia, então nosso abraço, a nossa oração para o Padre Jaime e todos os paroquianos da São Pedro Claver, por quem a gente tem muito carinho, né, e é recíproco. Todas as vezes que eu, Zezinho, vamos lá na paróquia São Pedro Claver, nós somos muito bem recebidos. Padre Jaime também celebra para nós aqui todo primeiro sábado do mês. Então é um dia muito importante para a igreja, né, Padre? Sim, sim, com certeza. É uma devoção trazida aí pelo saudoso Monsenhor José Figos, né? É um santo da terra dele, né? Por isso ele tinha tanto carinho tanto por Santo Inácio, que era da região da Catalunha, né? Quanto por São Pedro Claver. Então é realmente assim precioso celebrar a vida desses homens, né? Que doaram-se, aquilo que a gente falava do sacerdócio, sacrifícios, né? A vida de um homem sacrificada pela salvação dos outros. E São Pedro Claver tem o título aí, né? O escravo dos escravos. Então certamente fez realmente da sua vida um sacrifício pela salvação de tantos. Então celebrá-lo é realmente memorável. Um homem extraordinário, né? Que se consumiu. E a gente estava aqui conversando nos bastidores, porque hoje a arma espiritual que a igreja nos oferece é a unção dos enfermos, e nós estávamos falando, né? Ele vendo aqueles escravos lá naquela situação de doença, de maus tratos, à beira da morte, certamente ali, né? Confessando e administrando a unção dos enfermos, né, Padre? Sim, porque o sacerdote vê, né, a necessidade espiritual das pessoas também no limite físico. Sim. Então, certamente ele fez, não li a biografia dele, né? A gente ouve falar, mas pelo modo como vivia o sacerdócio e pela abnegação da vida dele, a gente só pode supor que sim, administrou muito batismo, deve ter batizado muita gente que não tinha o batismo, deve ter administrado muita unção dos enfermos nessas situações de limite aí, enfim, fez muitas almas chegarem a Deus, com certeza. Unção dos enfermos, arma essa que, dependendo da situação, eu posso buscar, mas dependendo da situação, alguém tem que ir buscar para mim. É mais ou menos isso, Padre? Um preconceito que existe ainda é que a unção dos enfermos esteja vinculada àquilo que a gente conhecia como extrema unção. Então, quando o padre vinha chegando de estola roxa e com o óleo na mão, já vinha trazendo a morte consigo, né? Então, por isso o pessoal parece que tem um pouco de resistência com relação à unção dos enfermos. Tá doente, fala de chamar o padre, fala, não, pelo amor de Deus, porque dá a impressão de que o padre vai trazer o sacramento e a morte vem junto. E não é isso, né? A igreja, principalmente depois do Vaticano II, houve essa revisão, não sei, teológica, na compreensão do rito sacramental, que não tem que vincular. Claro que se a pessoa está à beira da morte, necessita da unção, evidentemente que será para ela ocasião de cura. Uma doença física é ocasião de cura espiritual. Mas o fruto do sacramento, por graça de Deus, também pode ser a cura física. Então nós falávamos, né? Os sacramentos de cura são a unção dos enfermos e a confissão. Confissão porque perdoa o pecado, é uma cura espiritual. Jesus, quando ia curar alguém, mais do que a cura física, ele dizia, teus pecados estão perdoados. Mas a unção dos enfermos pode ter como fruto também a cura física. Por isso que é recomendada, não só na hora limite, né, em que a pessoa talvez esteja já à beira da morte, mas também naquelas situações em que a pessoa está doente, enferma. Há uma necessidade de cura, de oração, então por que não pedir a unção dos enfermos? Né? Inclusive, o fundamento bíblico da unção dos enfermos é da carta de São Tiago, lá no capítulo 5, onde Tiago diz assim, se alguém estiver enfermo, chame os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o aliviará, e se tiver pecado, receberá o perdão. Então este é o fundamento bíblico da unção dos enfermos, percebe? Então é exatamente essa prática que a igreja tem com relação aos doentes. Não precisa esperar chegar a hora da morte. É um momento de uma enfermidade, física ou espiritual, quando a pessoa está para ser submetida a uma cirurgia. Então a unção dos enfermos também é essa força de Deus
para ajudar na recuperação, né, no tempo de recuperação. Então esses são os elementos que a gente poderia citar sobre a unção dos enfermos. Primeiro, para tirar um pouco desse preconceito da extrema unção, né? O padre vem e traz a morte junto. Não é necessariamente assim que acontece. Então a unção dos enfermos é a graça de Deus naquela unção para ajudar o doente a se recuperar. É um sacramento que também perdoa pecados, né? Não é o primeiro fruto, mas porque para isso existe a confissão. Mas existe também esse fruto como efeito, né, do sacramento da unção dos enfermos. Quem pode recebê-lo? Quem estiver doente, quem está para ser submetido a uma cirurgia, quem é batizado, né? Porque sem o batismo nenhum outro sacramento é possível. Então o batismo é o primeiro e necessário sacramento para os outros. Então por isso também para a unção dos enfermos. A pessoa necessita ser batizada, tá certo? Estou me lembrando da minha mãe, ela foi fazer uma cirurgia, né, no coração, e eu nem sabia, né, mas ela foi, se confessou e buscou a unção dos enfermos. E aí ali na hora, né, que vieram, prepararam ela para a cirurgia, e ela viu a minha cara, né, claro, ali, né, aquela preocupação, cirurgia de coração, né, e ela olhou para mim e falou assim: fica tranquila, porque eu tô preparada, né? E aí eu entendi o que ela tinha buscado. Tinha buscado o que era preciso. Cirurgia de coração, a gente nunca sabe, né? É algo tão sério, né? E realmente Deus chamou a minha mãe. Ela não, né? Depois da cirurgia ela não voltou, ela faleceu. Mas assim, aquela sensação de que a pessoa está preparada, né? Tudo aquilo o que ela podia buscar, a confissão e o sacramento da unção dos enfermos, buscou. Então buscou o que era espiritual, o que era divino, buscou o que era humano e natural, que era aquilo que era os médicos. Então eu estava preparada, né? Então assim, eu louvo a Deus por isso. Então a gente não pode esquecer, padre, porque eu vejo muito isso. Às vezes tem um familiar, tá muito mal, faz dias que tá na UTI, o quadro vai se agravando, né? Os médicos vão ali, a gente vai vendo que às vezes a chance da pessoa melhorar, né, é pequena, e não pensa nisso. E é o último sacramento que a pessoa, que um cristão tem direito, tem acesso. Sim. E é importantíssimo. Sim. E aí, porque a gente não lembra, não pensa, não sabe, enfim, por tudo, aquela pessoa doente, que talvez esteja num estado que ela não possa, mesmo que ela souber, que ela quiser, ela não pode pedir, um familiar não vai lembrar. Então, é isso também que a gente quer aqui dizer. Olha, é bom, é importante, necessita, busque esse sacramento. E com ele também, como eu disse, tem o perdão dos pecados, né? Então, mesmo que a pessoa esteja desacordada, ela pode receber o sacramento, e ali o sacerdote, né, supondo o arrependimento dos pecados, confere também o perdão, para aquela pessoa morrer pelo menos em estado de graça. Se não morrer em santidade, que pelo menos morra em estado de graça, né, para garantir para ela o purgatório, né, que só tem uma porta de saída e é para o céu. Então isso realmente é muito boa coisa, é muito que se pode fazer por aquela pessoa. Às vezes a gente chega em algumas situações, em hospital principalmente, e a pessoa às vezes diz assim: padre, a gente não pode fazer mais nada, só pode rezar. Eu falei: meu Deus do céu, mas isso é muita coisa. Nossa. Então se a gente ainda pode rezar, isso é muita coisa. Então façamos pelo menos isso, que é o que está ao nosso alcance, deixemos para Deus e para a sua divina providência o restante, né? Seja a recuperação, seja a partir desse mundo, mas que parta em estado de graça, né? Não deixemos a pessoa morrer em inimizade com Deus por causa de um pecado não perdoado, né? Então é por isso que é importante o sacramento da unção dos enfermos, porque ele traz consigo o perdão dos pecados, e se a pessoa tiver consciência ainda, também receber a comunhão, que a gente chama de viático. O viático é a última comunhão que uma pessoa toma em vida. Viático por causa disso, né? É o alimento do caminho, da via, para fazer a passagem. Eu não li, mas eu já ouvi que a Santa Teresinha sofria de tuberculose e numa crise muito forte, ela recebeu o viático e acabou que melhorou, e depois disso não comungou mais porque já tinha feito a última comunhão, né? Então é só para dizer, o viático é a última comunhão, é a comunhão da passagem, é a comunhão do caminho.
também na unção dos enfermos pode-se ministrar esse sacramento, né, dar o viático para os enfermos. Então é realmente um sacramento importante que nos acompanha neste momento final da vida. Veja como que a igreja vai nos acompanhando em cada etapa, né? Quando crianças, ali no batismo, depois a gente vai crescendo, já adolescentes, jovenzinhos, a crisma, a comunhão, depois já os sacramentos da vida adulta, do serviço, da doação de si, ordem, matrimônio, e a unção dos enfermos, né, sobretudo em momentos de enfermidade, de idade avançada. Então isso é muito importante. A igreja que é mãe e vai nos acompanhando ao longo de toda a nossa vida. O padre, a unção dos enfermos, então, se eu entendi errado, o senhor esclarece, que talvez pode ser que tenha essa dúvida. A unção dos enfermos, dependendo do caso da pessoa, ela é composta de confissão, de viático, eucaristia e o próprio rito e a unção dos enfermos. Sim. É isso? Sim. Se a pessoa não está em condição de se confessar falando, ela recebe a unção dos enfermos enquanto sacramento ali e automaticamente recebe o perdão dos pecados. Sim, até no modo de dizer, eu quando faço isso eu digo, supondo os teus arrependimentos, porque a pessoa não está dizendo que ela está arrependida. Sim. Então ali, supondo que naquela situação ela esteja arrependida, a gente ministra a unção e confere com ele o perdão dos pecados. Se a pessoa está acordada e quiser confessar, pode-se fazer ali, ouvir a confissão da absolvição e ministra a unção. Mas no próprio rito da unção existe o ato penitencial. Como tem o ato penitencial na missa, também na unção dos enfermos tem um pequeno ato penitencial, né, que perdoa ali os pecados veniais, e o próprio ato da unção, né, perdoa pecados. Então, por essa razão, sim, vem automaticamente, né, para a gente entender, mas existe sim essa vinculação da unção com o perdão dos pecados. Importante tudo isso porque se a gente vê, né, um parente, um amigo, enfim, alguém próximo, que ainda está, às vezes, com um grau de consciência, né? E a gente chegar para aquela pessoa, porque a unção dos enfermos também... Eu já vi gente que estava muito mal, consciente, mas muito mal, e depois da unção dos enfermos, recuperar a saúde e tá vivo até hoje, né? Então é um sacramento de cura. Então é importante isso porque às vezes a pessoa está naquela situação, mas ainda está consciente, enfim, e para a gente chegar para ela e explicar, porque ela pode entrar em pânico, já está lá muito mal, né? Às vezes na UTI, enfim, com todos aqueles medos. E ainda você falou, olha, vou chamar o padre para te dar unção dos enfermos, a pessoa não vai querer, porque ela fala assim, não, você vai me trazer a morte, eu estou querendo a vida. Então é importante a gente saber e ter consciência para a gente explicar e o doente naquela hora ter acesso a esse sacramento que a igreja nos oferece, que é um sacramento, como eu disse, a gente pode buscar, como foi no caso da minha mãe, né? Ou que alguém vá e busque por ela no caso de um doente onde ali ele não tem mais condição, né? De falar, de pedir, de escolher. Como a gente está falando de combate, né? Combate espiritual, a gente pode dizer que esse é o sacramento dos feridos de guerra, né? Verdade. Os que já estão aí, já enfrentaram suas batalhas, estão agora sofrendo um pouco as consequências disso, físicas, ou qualquer tipo de consequência que a gente possa pensar, mas então é o bálsamo, é o remédio que se confere nos hospitais de campanha. Então, no combate espiritual, por que a unção dos enfermos está sendo apresentada aqui como tema dessa quaresma? Porque é o remédio dos que já combateram, né? Dos que lutaram suas lutas, ou dos que estão ainda lutando, né, pela vida, contra a doença, enfim. É fruto do sacramento a cura espiritual, o perdão dos pecados, a cura física. Se for da vontade de Deus e a cura física servir para a salvação da pessoa, então ela acontecerá. Ela não é usual, não é a primeira coisa que a gente busca, mas ela existe. E também existe ali aquela graça de a pessoa, com resignação, com serenidade, unir o próprio sofrimento ao sofrimento de Cristo. Então, acho que essa compreensão também é um fruto do sacramento, né? A pessoa já não luta aquela obstinação sem sentido pela vida, pela saúde. Chega uma hora que ela se entrega e confia na misericórdia de Deus. Então a unção dos enfermos também traz esse conforto, né, da pessoa fazer uma passagem, se tiver que morrer, se for essa a vontade de Deus,
que faça uma passagem serena, não aquela passagem angustiante, né? Cheia de tormento, não. A unção dos enfermos também traz esse alento, né? Acalenta um pouco o coração nessa hora de limite tão grande que é a doença. Quantas situações a gente vê, às vezes fala assim, parece que a pessoa estava esperando o padre. Isso, sim. O padre veio, né, fez ali a unção dos enfermos e dali alguns momentos, enfim, algumas horas, a pessoa parte para a eternidade. Talvez estava ali esperando mesmo, por saber do valor, ou por saber, né, daquilo que viveu, do que faltou, né, do que ainda precisava pedir como perdão dos pecados. Então, isso também acontece muitas vezes, né? Parece que estava esperando o padre chegar, e certamente estava mesmo. Mais alguma coisa, padre? Acho que é isso, né? Então, nós vamos encerrando hoje essa quarta semana, e eu tô lembrando aqui da jaculatória, né? Que a gente reza na ladainha. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Esse é o último momento da vida. Então vamos rezar aí as orações da quaresma, concluindo essa quarta semana, né? E já com isso no nosso pensamento, no nosso coração. Essa arma eu vou buscar, depende de mim, eu tenho que ir buscar. É a minha atitude, eu preciso ir lá buscar e tê-las comigo para que eu possa me defender, me proteger, suportar, né, todas as investidas do demônio na minha vida, e também para levar, né, essa graça a outras pessoas, como a unção dos enfermos. Então vamos rezar com confiança por tudo aquilo que você, eu, cada um de nós estamos apresentando todos os dias como intenção para essa quaresma de São Miguel Arcanjo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo. Para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Virgem Maria, nosso auxílio, uma das armas espirituais, e a ela que nós vamos recorrer agora rezando. Augusta Rainha dos Céus, soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o início recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por meio de vosso poder persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo a sua audácia e repelindo-os para o abismo profundo. Quem é como Deus? Ó boa e terna Mãe, vós sereis para sempre nosso amor e nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Com a graça de Deus, com o auxílio de Nossa Senhora, de São Miguel, nós vamos caminhando já na 4ª semana dessa quaresma. Quanta coisa a gente aprendeu, quantas coisas nós vamos poder agora, depois de aprender, nós vamos poder ensinar também, né, Padre? Sim. Somos evangelizados e vamos evangelizando, né? A intenção é justamente essa, né? Que a gente possa beber dessa fonte, né? Mas também oferecê-la às pessoas que estejam sedentas, como nós estivemos um dia. E o coração que vai ardendo de ver que através dessas armas que a igreja nos oferece, é amor, é cuidado, é carinho, é presença, desde o início da nossa vida com o batismo até lá no final da nossa vida com a unção dos enfermos. Você já sabe, amanhã é domingo, a gente não se encontra aqui, mas lá na mesa da Eucaristia a gente leva todos os corações ardentes dentro do nosso coração. E o senhor tem programação aí, Padre? Amanhã tem missa às 9. Hoje ainda em honra de São Sebastião, né? Como eu lembrei, tem a procissão às 18 horas e às 19 horas a missa. E amanhã a programação religiosa é a missa às 9 da manhã. A gente vai ter a presença lá da comunidade. Lá. Então às 9 horas. E à noite, encerramento da programação religiosa, em honra do Divino Espírito Santo, a procissão às 18 horas e em seguida a missa de encerramento da nossa programação. Depois tem a festa também, ainda esse fim de semana e no fim de semana que vem, a parte social, né, lá no pavilhão de festas. Então sintam-se convidados, né? Estando por lá, será uma alegria poder recebê-los e festejar conosco, né? Então, corações ardentes, especialmente aqueles que estão próximos ali do Padre, vamos lá. E pode me cutucar, eu sou coração ardente, vou ficar super feliz de saber, né? Enquanto a gente não tem nenhuma marca, né, Padre? Na testa para saber. Tá bom? Aí pode me cutucar e falar, eu sou coração ardente, eu vou ficar super feliz e o Padre também. Combinado assim? Então nós vamos aí pedindo a bênção de Deus para viver de uma forma santa, orante, participativa lá com o Padre nesse final de semana. E segunda-feira nós vamos estar aqui. Sabe qual é a arma? Armaduras do Senhor. Aí nós vamos pegar nas armaduras mesmo. Vamos nos revestindo, porque a luta vai ficando cada vez mais intensa, mas nós vamos ficando também cada vez mais preparados. Vamos pedir a benção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Anjos, de São Pedro Claver, cuja memória celebramos, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.